Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro. Hoje a gente vai conversar com o Wilson Alves Bezerra. Seja muito bem-vindo, Wilson. Oi, Ricardo, tudo bom com você? Pessoal que Tudo está nos bom? assistindo agora, no futuro, estamos aqui Exato. animados com essa conversa. No futuro também tem bastante relação com o teu livro aqui. A gente vai falar da A Máquina de Moer os Dias, aqui da Iluminuras, São Paulo, 2023, 160 páginas. Tem um texto de orelha do Sidney Rocha, tem um pós-fácil do Manuel da Costa Pinto. Gostei muito da leitura, vamos ter muita coisa para discutir aqui. Oba, Você que está chegando no canal aí pela primeira vez, a gente tem uma série de conversas aí, mais de quase 90 conversas, nas playlists de estudos, de narrativas e de poesia. Peço que você se inscreva no canal, divulgue, ajude a levar essas conversas para mais pessoas. E você aí que já nos acompanha, muito obrigado por mais essa presença. Gente, o Wilson Alves Bezerra, ele se dedica à prosa de ficção, à poesia em prosa, à crítica literária de autores latino-americanos, ao ensaio, à tradução literária, é professor universitário. Seu livro de poemas Vertigens ganhou o prêmio Jabuti em 2016, na categoria Poesia Escolha do Leitor. Joia, esse eu não tenho. que mando. O que eu tenho aqui, né, do Wilson, o Malang Malanga, de 2021, né? Saiu pela Iluminuras também. Isso, E eu tenho o Vapor Barato, belas capas também. Esse é 2018. isso. Como tradutor, o Wilson foi responsável pela versão de muitos autores latino-americanos. A tradução dele para Pele e Osso, do Luiz Guzmán, foi finalista do Jabuti em 2010, de melhor tradução literária espanhol-português. Ele tem livros publicados no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, Chile, Colômbia, Uruguai. Vamos deixar uns três pontinhos aí que a coisa vai se ampliar. Ele é doutor Tomara. em literatura comparada pela UERJ, mestre em literatura hispano-americana pela USP, onde ele se graduou. E é professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, onde ele atua na graduação e na pós-graduação. Isso. O, Eu achei, Wilson, A Máquina de Moer os Dias um elogio à escrita, à necessidade da escrita. Uma escrita que precisa lidar com essas ideias de liberdade e de verdade. E é o que a gente quer aqui no canal Outro Livro, a gente privilegia essas singularidades do literário em relação a uma cultura totalitária que não nos deixa, nem vai nos deixar assim tão facilmente, que se baseia apenas, eu diria, no modo fundamentalista de um único livro, né? Então a gente lida com essa ideia aqui do outro livro eterno, no fim das contas, né? Então seja muito bem-vindo, vai ser uma conversa certamente muito interessante, porque o seu livro é muito interessante. E eu te pediria para falar, assim, inicialmente, antes da gente entrar na Máquina de Moer os Dias, que você pudesse situar esse romance, que é de 2023, em relação à sua obra aí, que a sua obra pregressa, que ela já é vasta, de certo modo, né? E, assim, gente, eu li A Máquina de Moer os Dias, eu estou no meio do Vapor Barato, e o Malang Malanga ainda não li, mas certamente está na minha fila aqui e vai furar a fila, no fim das contas. Oba. E então, assim, esse tipo de leitor que eu sou, né, que não conhece todos os seus livros, tal. Então, se você pudesse situar A Máquina de Moer os Dias em relação que lugar, né, esse livro ocupa na sua obra, seria interessante para a gente começar. Depois a gente pode falar da trilogia também, que já se enuncia ali no final do livro. Tá bom. Ricardo, primeiro dizer que é um prazer estar aqui contigo. Você se apresentando assim como um leitor é muito bom, me sinto em casa. E é muito bonito isso que você fala do livro único da cultura, das culturas totalitárias, né, dos regimes totalitários. É, e aí eu estava vendo aqui, olhando para a tela, né? E
tem essa espécie. Eu não sei como é que vai ao ar no YouTube, mas na minha tela aqui eu quero contar para as pessoas que eu tô do lado da tela do Ricardo e nós dois com esses livros ao fundo e dá essa impressão aqui de uma biblioteca que continua e que nós estamos lado a lado, né? Acho que essa essa pode ser uma epígrafe para nossa conversa, né? Outros livros e da gente que está aí dedicado a sempre continuar lendo, a sempre falar dos livros que a gente lê, compartilhar generosamente, como você faz no canal. É é uma alegria eu, o Ricardo, a gente nos conhecia antes, só da rede social, mas é uma alegria conviver com gente como você, Ricardo. Eu agradeço a generosidade de você ter me chamado. É, essa sua essa sua pergunta boa, e como toda pergunta boa sem resposta, onde é que eu situo a máquina de moer os dias na minha obra? Talvez seja mais uma tentativa minha de escrever de outra forma a mesma história. É o meu segundo romance. Eu tenho dois romances publicados, que são esses dois que o Ricardo mostrou, mas quando eu tinha 15 anos, eu escrevi um romance, é, que evidentemente não publiquei, talvez não devesse ser publicado mesmo, mas a experiência da escrita, ela talvez dialogue com esse último romance, que é a ideia do, do sujeito insatisfeito diante da sua sociedade, diante do estado das coisas, querendo alguma transformação. Agora, escrever esse romance com 15 é muito diferente de escrever esse romance com 45. Motivo pelo qual, é, se lá com 15 anos, quando eu escrevi o primeiro livro, o primeiro romance, tinha uma ideia de uma revolução, alguma forma, ou revolução, ou revolta, esse, essa máquina de moer os dias, já escrita, é, sob o signo da pandemia, eu comecei a escrever antes, terminei durante. Acho que ele nos situa historicamente nessa crise que a gente vive, é, das utopias, de ter uma grande transformação na cultura, na sociedade, numa direção mais libertária. Parece que tudo aquilo que se apresenta para nós tem a ideia do colapso ou do apocalipse. Então, para responder pontualmente o que você me pergunta, eu acho que eu escrevo esse romance no momento da minha obra em que mais e mais eu acredito na linguagem e menos eu acredito no mundo. Uhum, uhum. Pois Acho que é é, por aí. acho que é por aí, sim. E dá para ver que o modo como você lida com a ideia de realismo é um modo de lidar com o realismo que passa pela linguagem também, isso certamente. Eu comecei a ler o Vapor Barato, né? E eu falei aqui de uma trilogia, né? O Vapor Barato, A Máquina de Moer os Dias, aham, Algo que Vem Aí. E ali Eu vou até dizer o que vem por aí. ah, Vem, porque o livro já está pronto. Os tá. Cadernos Mediúnicos de Valmor Cantagalo. Mediunidade, tá. Isso. Mas ali no Vapor Barato, assim, também existe uma situação que é tensa, parece que está cobrindo, claro, parece não, está cobrindo o período brasileiro historicamente anterior ao Bolsonaro, né? Porque o livro, obviamente, é de 2018. E existe um diálogo, existe uma situação narrativa ali que a estrutura narrativa se faz por um diálogo, né? Que é o diálogo formalizado de uma terapia ali psicanalítica. Ou seja, tem um diálogo ali, mesmo que tenso também, mesmo que específico, né? Ritualizado, formalizado, tal, institucionalizado.
Já no A Máquina de Moer os Dias, esse diálogo parece já que não é mais possível. O que é possível é a fuga, é o exílio, que são condições permanentes. Um narrador que já está solitário no fim das contas. Mas ainda existe uma tentativa de encenar um diálogo ali, que são as cartas do livro, né? Ainda que o envio delas também não seja garantido, que a resposta a elas seja também quase uma utopia, que no final do livro se desvenda. É, se pudesse falar um pouco da ideia de trilogia e pensar esses dois livros e talvez pincelar um pouco do que vem. Ricardo, tem uma ideia nessa trilogia de lidar com o Brasil contemporâneo, com a sociedade contemporânea, e sempre numa espécie de diálogo com o passado, tanto com a colônia quanto com as nossas histórias de, de violências institucionais, golpes de Estado, torturas. E procurei fazer isso através da linguagem. Eu até já brinquei em alguma conversa, em alguma entrevista, que esse pode ser um livro bom para as aulas de língua portuguesa do ensino médio, porque cada um dos livros eu trabalho com gênero textual. Aham, Então, o Vapor Barato é um diálogo, a Máquina de Moer os Dias são cartas, e os Cadernos Mediúnicos de Valmor Cantagalo fazem parte de um diário. Então, são três gêneros textuais diferentes, uhum, mas colocando em cena uma questão que eu acho que é premente para nós, que é a possibilidade da escuta, da possibilidade do diálogo, a possibilidade de interagir com outro sujeito, que é algo que nos últimos anos se perdeu. Tanto pela. Eu não vou hierarquizar, mas eu acho que tanto pela situação política, político-cultural, quanto pela maneira que a gente passou a se organizar, como sociedade a partir de redes sociais, em que todos falamos, aham, mas pouco escutamos, pouco. É como se todos nós nos colocássemos em vitrines, todos nós tivéssemos microfones, e eu acho que tem uma imagem no Vapor Barato que da rede social como uma ágora de autistas, em que todos falam ao mesmo tempo e não nos deixamos afetar pelo outro. Então, usando o pano de fundo da nossa situação política e, numa certa forma, nos dois primeiros livros, usando. Eu acho que o Vapor Barato está muito mais calcado na realidade, já que é a história de um sujeito que vai lá, de tempos em tempos, no consultório do analista, e ele vai enlouquecendo aos poucos com a transformação trazida pelo noticiário, pela política. Então, tem muita notícia de jornal ali, que passa pelo crivo desse narrador. No caso da Máquina de Moer os Dias, vai para um pouco para o passado, vai um pouco para o futuro, né? Tem até essa ideia da viagem no tempo, mas tem um caldo de Brasil e América Latina que é inegável. uhum, E então é um pouco por essa. Tem esse chão histórico, por um lado, e, ao mesmo tempo, essa matéria da linguagem, da literatura, da música, da cultura que ajuda a, a dar uma espécie de unidade para esses personagens que estão na iminência da dissolução. Eu uhum, acho que isso era uma coisa que eu queria dizer para as pessoas que podem querer ler ou podem já estar lendo, ou já terem lido, esses personagens que são sujeitos numa condição limite, que eu acho que é uma característica da nossa sociedade também, em todas essas demandas
pelo consumo, por manter-nos atentos, por manter-nos em movimento, a gente como sociedade está no limite, e a gente como sujeitos também estamos no limite, assim, estamos todos à beira do colapso. E eu acho que esses personagens tensionados, esses diálogos tensionados, esse estado de desespero, é uma coisa que marca essa trilogia. Ainda tem o planeta ainda colapsado também, mais ainda, né? E isso ficou um pouco evidente com a própria epidemia da Covid, né? Mas eu queria te perguntar assim, por que o Vapor Barato tem esse quadro histórico tão nítido, né? E a Máquina de Moer Dias não? É, porque me parece assim que a situação do golpe ali de 2016 já instituiu um estado de exceção que achávamos não ser possível de ser mais aprofundado, e acaba sendo mais aprofundado ainda com a eleição do Bolsonaro. Vou- E aí talvez não fosse possível mais situar historicamente a coisa assim, porque ainda tem a epidemia a pandemia de Covid, né? Junto. Ricardo, como nós estamos aqui numa conversa tranquila, que eu gosto muito, eu vou te responder é, a partir da dúvida e não a partir de Claro. qualquer saber. Aham, Eu, desde 2016, eu passei a publicar um projeto que não estou achando aqui, que é o Pau do Brasil, que uhum, foi um work in progress que eu publiquei aí ao longo de 5 anos, desde a iminência do golpe parlamentar de 2016 até o fim do primeiro ano do governo Bolsonaro. E aí esse título Pau do Brasil, ele era oriundo, né, era uma homenagem a Oswald de Andrade, do Pau Brasil de 1925. E assim como o Oswald tinha feito aquelas colagens com os textos dos cronistas da colônia, eu também, emulando esse procedimento, fiz colagens com textos de jornal, discurso de empresário, de político, de panfletos, além de ter poesia autoral propriamente. Então, quando eu escrevi O Vapor Barato, eu escrevi ali por 2000, finzinho de 16, comecinho de 17, publiquei em 2018. Na prosa e no romance, eu estava fazendo um pouco uso do mesmo procedimento de me alimentar da matéria política cotidiana e contemporânea, obviamente, aham. para fazer a literatura. É, Isso teve um preço pessoal, assim, porque eu me embebi muito profundamente dessa realidade ao longo de 5 anos. E, é, e eu senti um pouco que no outro romance eu queria respirar de alguma forma, que eu Aham. pudesse falar do Brasil, que eu pudesse falar das questões nossas, sem necessariamente precisar me alimentar da matéria do cotidiano. Então, de uma certa forma, eu essa ideia da viagem no tempo, ela como tema literário, eu acho isso bacana. Gostava na adolescência de ler Júlio Verne, é, Stevenson, esses autores que mostravam a viagem no espaço ou para outros espaços, ou Wells com a Máquina do Tempo. Eu queria isso. Então, tem um fundo, ou uma frente política nesses livros, mas não é tão identificável, tão imediatamente identificável quanto no outro romance, né, no Vapor Barato, nem no Pau do Brasil. A ideia era pegar alguns tipos.
e algumas situações que são recorrentes na nossa história. É, eu queria respirar. E a outra coisa, quer dizer, eu queria respirar, mas eu escrevi um livro absolutamente sufocante. Uhum, uhum, E ao mesmo tempo, Ricardo, é, quando eu te falei que eu ia te responder a partir da dúvida, eu acho que é um enigma que eu tenho para mim e que eu quero compartilhar com você. Qual é a literatura que se pode fazer a partir do Jair Bolsonaro? No Pau do Brasil, nesse livro de poemas, o- é, é, eu fazia uso da ironia, da sátira, para falar de uma figura como o Temer e do entorno do Temer, essa gente do MDB que, de uma certa forma, emula um estilo de autoridade, de intelectualidade do século XIX. sim, O Temer com todas aquelas mesóclises e aqueles uhum, salamaleques e trejeitos, é uma figura que se presta à sátira porque ele se leva a sério, ele tem um discurso solene, ele tem uma postura solene. Quando chega uma figura na política como o Bolsonaro, um movimento como o bolsonarismo, que se jacta da sua agressividade, da sua ignorância, da sua violência, como escritor, isso representou um desafio para mim, porque eu sempre fui dado à sátira, à ironia, e de repente estava diante de um conjunto de personagens reais que encarnam o grotesco. É, E aí, nesse sentido, é como se um livro paródico como O Pau do Brasil fosse devorado por esses exato. personagens reais. Não havia mais humor possível. Uhum. Então, eu encerrei o projeto do Pau do Brasil, que muita gente dizia que ia ser infinito, e, e no romance eu optei por tirar o, essa figura, esse bufão, que é o Bolsonaro, e deixar os efeitos dele na sociedade, deixar o que há de mais perverso e destrutivo. Então, é uma forma, na máquina de moer os dias, de colocar em cena do que a política dele produz. Me interessava mais falar da política dele do que do personagem dele. Sim, e até um pouco estendendo o tempo, né? Pensando nas consequências, numa espécie de rotinização da milícia, por exemplo, né? De coisas desse tipo. Exato. Acho que é um pouco isso. Agora, nesse intervalo, tem o Malanga e Malanga, entre um livro e outro. A produção do texto também foi nessa ordem, desses três livros. Malanga e Não, Malanga também é um texto produzido ali em 2021, no caso, 2020, por aí? não, não. Malanga e Malanga, ele, ele foi escrito ao longo de 10 anos. Ah, O, tá. o primeiro texto é ali por 2010, e acho que os últimos são 2018 para 19, então quase uma década. E ele teve uma edição cartoneira em Ah, 2019, uhum, que a gente publicou antes da pandemia. uhum, É, e o Malanga e Malanga, ele é uma experiência de misturar línguas, de colocar em cena os exílios, as pessoas é, exiladas, os exílios. E aí a gente lançou pela Iluminuras em 21, quer dizer, porque foi um lançamento durante a pandemia, sem nada uhum, presencial, mas era um livro que eu queria que tivesse na Iluminuras, para ter, enfim, para sair.
desse circuito cartoneiro e estar aí num circuito comercial no qual ele tivesse mais alcance, Hum. pudesse. Não, eu te perguntei até porque traz esse subtítulo, né? 30 poemas para se ler no exílio. Então, e como o Vapor Barato e a Máquina de Moer os Dias tocam nessa Hum, situação, né, do exílio, nem que seja o exílio interno, eu achei que tivesse uma relação ali, mas... tem no sentido que ele foi publicado, quer dizer, os últimos poemas já são desse momento nosso Uhum, mais dramático, né, a partir de 16. Então a ideia do exílio é uma ideia importante nesse conjunto de livros, mas a origem dele é anterior. tá. Mas acho que eu tenho essa certa obsessão pela ideia do exílio, sim, para além Ah, da situação política, uhum. Eu acho que é uma obsessão de muitos de nós, escritores, né, na contemporaneidade, né? sem dúvida. Tem, eu gostaria de entrar na Máquina de Moer os Dias agora, talvez deixando a temática um pouco mais para frente, pensando um pouco a estrutura, Wilson. Um conjunto de cartas, né, dispostas em diferentes datas. No começo dá assim, as primeiras ali eu fiquei 35, 34, mas o que é isso, tal, mas logo cheguei, né? Chega-se rapidamente a situação, todos para uma mesma leitora hipotética, Milena. O livro está dividido em três partes: a máquina, a América, a morte. Talvez pudesse falar um pouco do projeto aí, como é que foi montar esse livro, como é que foi dispor o livro nessa forma, como é que foi dar o livro por terminado, né? Esse aspecto aí compositivo em termos de estrutura, no fim das contas. É, eu, eu acho que como pessoa que escreve, Ricardo, eu tendo a dispersão. Aham, Então, um exercício, agora escrevendo romances, um exercício que eu faço é criar primeiro uma estrutura na qual eu possa enlouquecer de alguma forma, improvisar de alguma forma, respeitando uma, uma estrutura que ofereça uma unidade. Então, no caso do Vapor Barato, que é estruturado em diálogos, eu falei, bom, meus personagens vão ser o analista e o analisante, o espaço, primeiro é o espaço do consultório, não vai ter narrador, cada um vai se apresentar para o leitor a partir da sua fala. Não interessa, não vai ter uma voz organizando como é que é a cor da camisa, como é que ele está sentado, se tossiu, se não tossiu, se coçou, se não se coçou. Então, era uma coisa de ir para o osso da linguagem e que cada um se contasse a si, como acontece numa psicanálise, em que você senta lá e você apresenta a sua versão dos fatos. Isso me deu o espaço ali de ir avançando com os personagens dentro desse, desse espaço e dessas limitações. Tem um escritor uruguaio chamado Levero, tem La Novela Luminosa, o Romance Luminoso, que ele fala numa epígrafe que está falando do século XX. Atualmente, a gente chama de romance qualquer coisa que se coloque entre, entre duas capas. Esse excesso de liberdade do século XX, do século XXI, eu me sinto mais cômodo me produzindo limitações, uhum, me produzindo uma coisa mais, um caminho mais estreito. No caso desse livro, eu pensei o seguinte: eu queria a ideia de uma pessoa que se propusesse a viajar no tempo, que se propusesse a viajar não para o futuro, mas para o passado, e que contasse, assim, essa pessoa de fato viajaria, isso era uma coisa que estava dada para mim de antemão, e que ela relatasse isso não num diário.
mas através de cartas. É, o que promove aí alguns paradoxos, né? Como é que você vai mandar cartas do futuro, do passado? Como é que essas cartas chegam? Isso, Uhum. isso era um problema que eu queria que existisse. É, e aí organizar as partes um pouco a partir da preparação para a viagem, da viagem e da volta da viagem, e depois um fecho que desse, desse sentido, desse algum sentido para isso. Lancei mão de um recurso que é uma espécie de lugar comum, né? Que é você escrever, um homem escrevendo para um amor perdido, Aham. que estaria vinculado ao político, à questão política, e até como um desafio autoimposto, eu não queria ficar explicando a história da organização, como é que foi, como não foi. É, eu queria que ficassem só os efeitos disso. Então, de uma certa forma, eu organizei uma história mais factual, banal, que eu não conto. Eu vou só com essa improvisação pela voz desse personagem desesperado, de maneira que o leitor, a leitora, pode ir tentando reconstruir esses fatos, sabendo que está lidando com um personagem perturbado. Uhum. Uhum. Mas como é que você chega no fim do livro? O que que é o fim do livro, assim, Ah, assim, você entendi, montou o livro, você criou essa estrutura, você dispôs naquelas três sessões ali, naquelas três partes. Como é para você chegar no fim do livro? O que que te faz entendi. dizer que o livro está pronto? É, é, a minha resposta para isso hoje é a seguinte: eu acho que, por um lado, pelo que eu contei aqui na outra resposta, por um lado, tem um trabalho muito meticuloso da minha parte de planejamento, de organização, ok? E de outro, tem uma coisa mais misteriosa, que é encontrando o personagem, fazendo ele falar, vendo as situações pelas quais ele passa e descobrindo o livro. Eu acho que é como se eu criasse uma pista e bota um cavalo nessa pista. E aí o que que o Hum. cavalo vai fazer, a gente não sabe, né? Uhum. Então, eu antevejo que o livro está terminando, descubro um pouco no feeling, é isso que eu estou dizendo para você. Tinha, posso dar o exemplo do Vapor Barato, que está um pouquinho mais distante. Eu achava que o Vapor Barato ia ter mais sessões. Mas aí teve um dia de manhã que eu acordei, depois, quando você lê o livro, e quem está nos ouvindo acabar de ler o livro, que você falou que você está na metade, Aham. é, eu escrevi um texto com a voz do personagem que, para mim, ele dava um fecho para a situação, ele fechava o livro. Aí eu falei, bom, com esse texto, o livro acabou. Então, é assim, eu acordei inspirado, um sábado de manhã, escrevi esse texto e falei, uau, isso aqui fecha, isso aqui resolve. Então, aí depois volto, daqui um tempo, daqui umas semanas, falei, acho que o livro acabou. Acabou. E com a máquina de moer os dias foi um pouco isso também. Eu achava que ia um pouco mais para frente. Eu falei, não, mas talvez seja o momento já de fazer esse fecho aqui, que você sabe qual é, mas eu não vou contar para as outras pessoas. Ah, eu ia te perguntar agora justamente sobre isso. É, e aí falei, olha, acho que assim encerra. Acho que assim encerra, é, e
vou te fazer uma pergunta, Ricardo. É um final esperançoso ou não? Aham. É um final esperançoso. Eu acho que é um final. Eu ia te perguntar justamente isso, porque o livro ele tem essas três sessões, depois tem um epílogo, né? Tem lá Isso. a máquina, a América, a morte, e tem um epílogo, né? Que traz uma novidade. Esse epílogo, ele já estava pensado, ele foi pensado no fim do livro, é, essa Ele, solução, digamos, ela já estava pensada. Vou te devolver a pergunta, mas eu acho assim que é um final solar, de certo modo, um final que aponta para uma outra coisa, né? ele estava pensado. Tem uma, tem uma frase do Lacan que eu acho que eu coloquei de epígrafe, né, no livro que eu não sei se foi nesse. Ah, não, desculpa. Eu coloquei em epígrafe em outro livro. Eu coloquei, deixa eu mostrar, que é um livro que eu gosto e que não circula por aqui, porque ele foi publicado fora. Este livrinho aqui, Hum, Nuevos Papeles Íntimos, é um livro de cartas do aham, Horácio Quiroga, do escritor uruguaio argentino Horácio Quiroga. E eu confundi os livros agora, que na verdade a epígrafe está aqui. É, uma carta chega sempre ao seu destino. Isso. uhum, uhum, Que é do seminário do Lacan sobre a carta roubada. tá, E da carta roubada é o conto do Edgar Allan Poe. E essa ideia de que a carta chega sempre ao seu destino, ela é uma espécie de mote desse livro, mesmo que não esteja lá dito. A gente, leitor, fica sempre se perguntando: pô, ele está escrevendo para essa mulher, ela leu, ela não leu, a carta chegou, não chegou, ele está louco, ele não está. Que é tudo aquilo que a literatura fantástica propõe, né? Como, como enigma. Esse narrador está me falando a verdade? Ele está louco? Essas coisas estão de fato acontecendo? Então, precisava dar um fecho e mostrar o que que aconteceu com as cartas. Então, isso estava um pouco como desafio colocado. E, e é um livro, Ricardo, que eu acho que pela própria condição de escrita dele, nesse período sombrio entre 2019 e 2021, quando ele, 2000, não sei se eu acabei no final, acho que eu acabei no final de 20, 2019, 2020, que já teve a pandemia e tudo bem isso, na pandemia, né? Uhum, ele tendia a uma certa dispersão, é, que no caso do Vapor Barato, como tinha ali um diálogo, isso segurava. A Máquina de Meus Dias é como se o discurso dele fosse se esgarçando o tempo todo. Então tinha uma tentativa de unidade com a resolução do problema colocado no livro. Eu não sabia exatamente como ia ser, fui chegando ao longo da escrita. uhum, uhum. E quem quiser saber mais tem que ler o livro. E eu recomendo também que quem está assistindo, e você mesmo, não sei se você já assistiu, tem no canal a entrevista com a Ana Paula Pacheco, do livro Pandora, Hum, ela me dá respostas muito próximas das suas. E não sei se ah, você já leu o livro dela, não, não, também não. né? Pandora, Ana Paula Pacheco. Eu acho Vou ler e que vou assistir. Obrigado. dialoga assim na forma como lida com o realismo também. É, o tom, né? Porque você falou há pouco que é um livro que é tenso, que é, né, nervoso ali no fim das contas. E eu acho que esse epílogo dá uma resposta para isso. Por isso que eu disse que você me perguntou se era um final positivo, e eu acho que sim, porque ele dá uma resposta, né? O que vai acontecer aí é outra coisa. Fica para a gente Então, imaginar. então quero dizer aqui de público que oficialmente eu tenho um livro com final feliz. O primeiro. Uhum, uhum. É uma felicidade em aberto ali, né? Não, mas já é uma promessa de felicidade. Promessa de felicidade, isso. Já tá bom, já. Mas a escrita, assim, o tom dessa personagem aí é um tom nervoso, um tom instável ali. Às vezes me parece terra em transe, assim, aquela coisa acontecendo o tempo todo, né? Uma exasperação
que combina ali o sofrimento social, a luta individual, a luta pelo amor perdido, né? Isso aparece já nessa nota epígrafe que o livro traz: antes que eu morra, antes que eu mude de língua, te escrevo estas linhas. O que dá também um tom de honestidade, assim, uma honestidade bem intensa para o livro. Talvez você pudesse comentar um pouco como é que você chegou nesse tom assim exasperado dessa personagem, desse protagonista. Ah, para ter esse tom, era só viver no Brasil dos últimos anos. Eu acho que vou elaborar mais agora a Tá bom. resposta. Eu acho que a ruptura que acontece no Brasil a partir de 2013 é uma espécie de descontinuidade, né? Eu acho que aquelas. Eu falei isso num lançamento de um livro chamado Prudência Política da Origem aos Golpes de Estado, do Eugênio Mattioli Gonçalves. É um livro de filosofia. E eu falei isso lá no lançamento. Como não foi gravado, eu vou falar aqui de novo, vou me repetir, vou me Tá. permitir. 2013, em junho, quando começaram aquelas manifestações de rua pelos 20 centavos do aumento Uhum. da passagem de ônibus, aquilo eclodiu vários movimentos de rua que iam com discursos em muitas direções. E foi justamente o momento no Brasil em que os cadernos literários fecharam. O dia 13 de junho de 2013 foi o dia em que eu, como coordenador de cultura lá da UFSCar, convidei o Rinaldo Gama, jornalista, e o Cláudio Willer, poeta, crítico cultural, tradutor. Eu convidei os dois para falar sobre cultura na grande imprensa, blogs. E o Reinaldo Gama tinha acabado de ser demitido do estado de São Paulo e o projeto do sabático, que alguns aqui, alguns ouvintes e algumas ouvintes devem se lembrar, que circulou acho que entre 2011 e 2013, foram 2 anos. O sabático era uma tentativa de reeditar o suplemento literário do Antônio Cândido, lá no Estadão, dos anos 50, 60, e, e é aquilo que a gente pode chamar de um projeto humanista, com, toda, com todos os vieses e meandros presentes nessa palavra e nesse conceito. O fato é que o Estadão matou o sabático. E naquele mesmo dia, o Rinaldo estava falando sobre a revista Bravo, que era publicada pela editora Abril, e que era uma revista que nunca tinha dado lucro, nunca deu lucro à revista Bravo, que era uma revista de cultura e de alta cultura, música clássica, ópera, teatro, literatura, e que o setor comercial da editora Abril sempre teve para fechar a revista Bravo. Mas o Tivita dizia, naquele momento, que uma editora como a editora Abril precisa, não pode prescindir de uma revista como a revista Bravo no seu catálogo. Ou seja, eu estou falando do Estadão, estou falando do Grupo Abril, que eram dois grupos de comunicação muito importantes há coisa de 11, 12 anos atrás, que levavam adiante a ideia do projeto humanista, de que a burguesia precisa precisa zelar pelas artes e pela cultura como forma de como um valor seu, como um valor da burguesia. Nesse mesmo 2013 foi quando o Tivita morreu. A revista durou até agosto.
Foi 2013 o ano em que a Jovem Pan foi assumida pelo Tutinha e que os jornalistas, mesmo jornalistas esportivos, mais críticos, mais progressistas, foram todos demitidos, assim. Foi quando se acabou a carreira de alguém como Cláudio Karsug, que era alguém que falava de automobilismo, mas que tinha uma perspectiva crítica sobre a sociedade. A Folha terminou com o caderno Livros, Discos e Filmes. O Globo acabou com o Prosa e Verso. Foi tudo no ano de 2013. Eu sei porque eu era colaborador de alguns desses veículos. E foi quando a grande imprensa recusou o projeto humanista, recusou para si a tarefa de disseminar a arte e a cultura. Foi quando surgiu com mais força no Brasil o discurso que veio dar no bolsonarismo, de que Uhum, artista é vagabundo, e tudo que vem em decorrência disso. Então, sendo eu uma pessoa que desde sempre tive nas letras, trabalhei com livros de todas as formas possíveis, vendendo, editando, revisando, ver essa essa violência se institucionalizando, essa brutalidade se institucionalizando, produziu uma exasperação e e uma descrença quanto à possibilidade nossa de futuro como sociedade organizada, assim. Foi ver a barbárie chegando. E naquele dia 13 de junho, a gente acabou essa mesa e a gente, lá na UFSCar, e a gente viu a notícia das manifestações, a gente não sabia bem o que era, mas era uma coisa grande, e todas essas placas tectônicas, essas forças sociais foram se reorganizando e foram uhum, dando nesse Brasil que nós estamos atravessando agora, ainda, com essas forças reacionárias no centro do poder. Então, o desespero do protagonista da Máquina de Moer os Dias e do Vapor Barato, de uma certa forma, o surgimento dessa trilogia vem de uma espécie de não reconhecimento desses personagens diante do seu próprio cotidiano, diante do seu próprio país, porque a gente viu essa organização e essa ascensão do fascismo contemporâneo, que tem outra dimensão, tem outra cara, tem características próprias, mas a gente viu isso surgindo e eu acho que os meus personagens eles lidam com esse assombro, que também é meu, mas ali ele está potencializado, porque é uma obra literária. É, eu coloco meu pânico nesses personagens. uhum, uhum. Pois é, a gente acaba escrevendo também um tanto com o fígado, né, no fim das contas. É, o seu livro, ele envolve a ideia de viagem no tempo, né, faz a discussão política que vai dar um histórico da violência colonial, por exemplo, que chega até os nossos dias. Então, eu queria te perguntar como é que você pensou essa equação, né, entre denúncia política, revolta exasperada e esses outros aspectos, a viagem no tempo, o sonho, a loucura, a auto-hipnose. Em suma, assim, como é que você define o realismo? O que seria o teor de realismo do seu livro? Sei lá, distopia é uma classificação que te agrada para pensar a máquina de moer os dias? Vamos lá. Muita coisa. É, vou respondendo umas partes aí e a Tá gente bom. vai chegando. Ah, eu sou. Tem esse peso de tudo isso que eu acabei de falar nos últimos minutos, mas eu acho que tem a, a literatura, para mim, ela também tem essa dimensão lúdica e onírica daquilo que eu lia na infância, na adolescência, como eu falei no começo, né, da viagem. ah, e
eu sempre me intriguei muito com autores como Isaac Asimov, falando uma propriedade de coisas que não existiam, e o próprio Júlio Verne. é, E aí eu quis brincar disso também. Então, eu falei, eu também posso ter um livro sobre viagem no tempo. Como eu nunca vou ser uma pessoa pacificada consigo mesma para poder escrever um romance só de aventuras, só de fantasia, Aham, a chance que eu tenho é falar dessas coisas que, dessas ilusões saborosas dentro daquilo que é a matéria da minha literatura. Então, eu me vali de algum conhecimento que eu tenho sobre psicanálise e psiquiatria, das minhas leituras pregressas de romances de aventuras, para criar as possibilidades de viagem no tempo de maneira que elas fossem minimamente verossímeis. uhum, Então, eu parto de um personagem que existe, que é o Durval Marcondes, que foi aluno do Franco da Rocha, que foi, por sua vez, o introdutor da psicanálise no Brasil. O primeiro livro sobre psicanálise no Brasil, eu até tenho ele ali, posso mostrar para vocês daqui a pouco. Foi publicado em 1919, é o Pansexualismo na Doutrina de Freud, doutor Franco da Rocha. E o Franco da Rocha já tinha escrito em 18, na Revista do Brasil, então recém-comprada pelo Monteiro Lobato, o primeiro texto aqui no Brasil sobre psicanálise. O Durval Marcondes foi professor na USP depois. É, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri uhum. se instaurou ali no interior e numa cidade que depois passou contemporaneamente a ser chamada Franco da Rocha, em homenagem ao próprio. Então, eu quis usar essa dimensão do conhecimento científico que eu tenho, fazer meus improvisos depois, criando os mecanismos para esse personagem viajar no tempo. Tem, inclusive, pensar, né, na própria ideia da máquina do tempo, que se cristalizou como máquina. E ele fala: não, gente, vamos sair dessa história de século XIX, de que tudo se resolve com máquina. A gente tem outras formas. Uhum, É, uhum, então, foi assim que eu criei a. E a ideia da psicanálise, da psiquiatria, ela me interessava porque eu podia fazer a composição com os hospitais psiquiátricos, que, se por um lado partiam, eram resultado de pesquisas sérias, também tinham a sua dimensão de servir aos regimes totalitários. É, então, o hospital psiquiátrico ele se prestava a essa fazer a ligação entre essas duas, entre essas diversas dimensões. Ele podia ser tanto o laboratório, né, que você precisa ter numa história de ficção científica, de alguma forma, quanto o espaço da loucura propriamente dita, que também existe e está colocada ali, mas também o centro de detenção e tortura das nossas ditaduras. Essas coisas não necessariamente são contraditórias, então tem, tem dimensões muito concretas do real colocadas aí a serviço dessa discussão sobre a história brasileira, mas ao mesmo tempo como plataforma de lançamento para o território da fantasia. Eu penso que você consegue tornar instável a situação, a personagem,
ah, a, a razão dessa personagem, desse protagonista, mas se torna instável também a leitura, porque ao mesmo tempo que a gente lida com essa exasperação e com essa denúncia política que a gente conhece, né, que parte do referente, né, real, a gente também é levado a se divertir. A gente também é levado a entrar na aventura, de certo modo, dessa busca que é típica da ficção científica. Por isso eu te perguntei se a distopia era uma classificação, no fim das contas, que te agradava. Você gosta dessa ideia de distopia para pensar o livro ou não? Eu realmente não sei, Ricardo. Sabe? Eu É difícil pensar eu não assim. sei, eu não sei. É, Deixa que os críticos o façam. isso, deixa as pessoas classificarem. Eu, eu, eu organizei a obra desse jeito. Aham, Agora, como é que se classifica, como é que se lê? Aí eu vou gostar de ouvir as pessoas. Você pois é. acha que é uma categoria, a distopia, para falar desse livro, ou Uma não? categoria possível? Eu acho que sim. Ah, Eu acho que como agora qualquer categoria também é um grande guarda-chuva, né? A gente pode sim. pensar muita coisa, né, a partir delas. É, porque no fim das contas, assim, né? Pensar distopia seria pensar um tipo de realismo que está entre duas coisas que talvez predominem hoje nas matérias discursivas ficcionais, né? São a confissão e, no plano político, as fake news. A gente poderia pensar a distopia como um lugar ali entre essas duas coisas. Porque a confissão também é algo que é muito reiteradamente criticado, né, no romance, né? Uhum. Wilson, você ia mostrar o livro para gente? Isso, fizemos uma pausa estratégica aqui, Ricardo, na gravação. Esse livro é a primeira edição do Pansexualismo na Doutrina de Freud, que eu falei há pouco, do Franco da Aham, Rocha. É 1920, na verdade, eu falei 19, mas é 1920. E aqui eu tenho a segunda edição dele, que o já saiu. pansexualismo já perde a centralidade e fica a doutrina de Freud. Aham. Essa aqui é uma edição de 10 anos depois, 1930, e queria mostrar um exemplar da Revista do Brasil. Esse aqui é de 1919, nessa época que o Franco da Rocha publicou na, na revista falando da psicanálise também. Será que foram reeditados mais proximamente esse Olha, livro aí específico? eu fiz essa pesquisa no, nos anos 10. Em É. 2010, não tinha sido mais reeditado, eu consegui comprar em sebo. Acho que não se reeditou, não. Uhum, uhum. Mas é Uma um. bem legal mostrar. É, uma coisa que acontece no seu romance, né, na Máquina de Moer os Dias, aqui, é que você passa assim o livro todo, né? Eu comecei a nossa conversa falando que era um livro também sobre a escrita, né? Sobre por que escrever, sobre contra quem escrever, sobre para quem escrever. Mas isso vai acontecendo no romance e, ao mesmo tempo, vai se desestabilizando a noção de personagem, de realidade, de enredo. E aí a gente tem um pós-fácil do Manuel Costa Pinto, um crítico conceituado, tal, muito bem feito, muito bem escrito esse pós-fácil. Mas eu tenho um senão, de certo modo, com esse pós-fácil, que é o fato dele se esforçar por definir o enredo, por, de certo modo, corrigir aquilo que você, corrigir entre aspas, claro, né? Aquilo que você fez na escrita literária. Ele vai colocar as suas influências, que relações essa obra tem no plano da cultura com outras obras, tal. Eu já penso que o livro tem uma espécie de um falso enredo, assim, você lida com esse jogo da falsa identidade das personagens, talvez ali na tradição
do Stern, do Memórias Póstumas, de alguma coisa assim, uma falsa ficção, talvez, assim, uma ficção ficcionalizada, sei lá. Como é que você assim lida com essa dimensão aí de um lado da cultura, que traz, por exemplo, essa ideia do pós-fácil, que obviamente tem também uma finalidade comercial, é do mercado editorial, de trazer o livro mais próximo do leitor, de fazer a paráfrase, não sei o quê, esse aspecto da arte, do estranhamento, daquilo que é enigmático, daquilo que procura desestabilizar as certezas. Como é que você lida com essa condição de escritor que tem que se equilibrar entre as duas coisas? Entre o Uau! médico e o monstro. O monstro, sempre o monstro. É, que pergunta, né, Ricardo? Que pergunta. É, olha, Parapucas aqui. me chamaram aqui para uma conversa, aí conversamos um pouco, aí já virou selvageria agora. Muito bem. Olha só, eu, eu tenho uma certa liberdade porque eu tenho um emprego na universidade, porque eu tenho um editor, que é o Samuel Leon, que é irresponsável a ponto de aceitar aventuras como essa. E, e eu não creio na glória nem no sucesso. Então, e eu não tenho o menor interesse, nem a menor capacidade de escrever um texto linear. Porque eu acho que as histórias lineares têm muitas muito bem escritas, e atualmente a gente tem um acervo cinematográfico, a gente tem streaming para ver as histórias lineares. Então, eu não quero escrever mais um romance, porque eu não sei escrever. Eu não tenho paciência de ter. A Alejandra Pizarnik tem uma frase atribuída a ela, poeta argentina, tem uma frase atribuída a ela que ela fala: Eu nunca escreveria um romance para não ter que escrever uma frase como. Então ela se sentou e pegou a xícara de chá. Eu me identifico muito com isso. É, porém, eu acredito que há coisas para se fazer em prosa, e são essas que eu faço. Uhum, Quer dizer, as que me interessam, as que eu posso fazer, porque eu não me vejo em condições de escrever o grande romance popular, se é que isso existe. É, eu só me vejo em condição de escrever essas coisas aí que você está lendo, que elas respondem a inquietações minhas, elas respondem às leituras que eu fiz, faço, e, e a tentativa de responder à realidade, com o amplo sentido que pode ter essa frase. É, eu, e eu me dou por muito feliz de ter pessoas que se propõem a ler esse livro, a dizer coisas sobre ele, a uhum, publicá-lo, uhum, porque eu acho que isso é quase milagroso, Ricardo, nesse momento em que a literatura se encontra num lugar tão desimportante assim na vida social. A gente uhum, tem as pessoas com algum desvio de caráter, como você, que se dedica aos livros, faz um canal sobre livros, é, mas e aí nesse caso eu falo, gente, e eu vou escrever uma história linear agora
quando é um Sei. milagre que um livro seja publicado e lido. Uhum, O Manuel da Costa Pinto é um herói da resistência, fazendo fazendo o programa dele na o Entre Linhas, na TV Cultura, é, o outro programa que ele tinha no Arte 1, porque ele é a pessoa que tem uma posição social como o mediador. É, então, acho que tem uma generosidade no prefácio dele, tem esse papel da mediação cultural, de tornar o monstro palatável. É, e eu me movimento assim, eu ganho a minha vida dando aula de literatura na universidade, tentando também fazer uma forma de mediação, é, e, e me julgo muito privilegiado por ainda ter espaço nesse universo alienado e fascista no qual nós nos movimentamos para publicar umas coisinhas. uhum, uhum. Sim, sim. Não, eu me senti até meio malzinho agora, assim, mas pensando, o Manuel é meu concorrente, entre aspas, né? Então, eu tenho que me colocar na posição heterodoxa, ele é a ortodoxia, eu tenho que me colocar um pouco Uhum. nessa posição, assim. Mas eu aprecio a trajetória dele, as publicações, aquele livro que ele fez com os poetas, assim, pegando cada um dos poetas contemporâneos, acho um livro bem interessante também. Mas eu falei essas coisas, né, porque eu ri muito no seu romance quando aparecia aquela coisa da recusa pela cenourinha do sentido. Ah, A expressão a cenourinha do sentido e a negação da confissão também foram momentos assim que realmente eu dei risada assim no seu livro e eu acho que é essa jogada, é um pouco assim de inclusive afrontar um pouco o leitor, né? Quase essa afronta do Baudelaire, assim, pensando o leitor um pouco como esse hipócrita desejoso de um sentido ali, ou de um confessionário, né, no fim das contas. A gente tinha pensado, né, Wilson, de você fazer uma leitura, a gente já está meio que encerrando, assim, para a gente se manter dentro mais ou menos do nosso tempo aqui, e o que que você acha? Tem esses trechos aí que falam da cenourinha do sentido, sei lá, o que que você gostaria de ler para gente aí? é, eu vou fazer um exercício de bibliomancia que vou abrir numa Opa, página qualquer e vou ler. olha, incrivelmente para mim apareceu justamente essa página da cenourinha do sentido. Me Você fala o leu número que eu leio Não, você pode ler outro, até se você quiser aí, faz e teu depois a gente exercício lê essa. único e, e depois a gente vai nesse aí. Franco da Rocha, página 52, se você Tá quiser bom. acompanhar, Ricardo. Franco da Rocha, 14 de agosto de 35. Bom, que seja. É a última carta que escrevo. Você vai saber me entender. Nesse mundo ou no próximo. Porque no fim das contas, do amontoado de cartas que lhe escrevi desde que você partiu, se eu fizer bem as contas, só lhe mandei umas poucas. Ou melhor, não te mandei nenhuma. Tem uma que deixei no envelope, mas tenho quase certeza de que não enviei. Acredito que me lembraria. Uma que preparei para despachar, mesmo sem ter seu endereço ou seu paradeiro. Uma que envelopei, mas que não queria postar enquanto não recebesse a resposta à primeira carta. Uma que era tão dura de escrever que ficou encruada em mim, com algo de silêncio, algo de rancores, algo de palavras. Uma que escrevi, mas jamais teria coragem de mandar. Uma que rasguei depois de ter escrito, o papel sujo de suor pelo calor de janeiro. Outras em que sequer mencionava seu nome. E muitas cotidianas. Outras que o hábito foi fazendo com que ficassem sobre uma pilha, quase torre, para um dia, finalmente chegar aos céus. Tá por aqui. Joia. Esse outro trechinho é mais à frente, está na página 107, Ah, é, Natal de 35. eles querem a cenourinha do sentido.
Eles querem saber o que houve com o louco viajante no tempo. Eles querem saber como a história acaba, se o casal acaba junto. Pois escrevo essas linhas para eles também, Milena, porque eles vão ler todas as cartas e não vão entender porra nenhuma. E vão maldizer, e vão clamar pela cenoura do sentido. A cenoura, Milena, que eles usaram para torturar você. E agora é minha vez. Aparentemente fui preso. Tudo é neblina. Diria que tudo começou com o médico me dizendo em alemão para ficar tranquilo, enquanto a ambulância sacoleja como jumbo na turbulência da tempestade elétrica. Ele diz que vai me sedar para eu me recuperar da intoxicação. Diz para eu não me preocupar, porque meu sequestrador fora preso e que já estava em lugar seguro. A enfermaria era simples, com 6 camas, e tudo me levava a crer que ainda estava no Hospital Juqueri. Deve ter sido alucinação. Não é possível que toda a minha vida tenha passado a acontecer no hospital. Devo ter sonhado. Só pode ser. Massa, massa mesmo. No finalzinho, vou dar a verdade a eles, eles vão mastigá-la e não vão sentir o sabor e vão cuspi-la como se fosse o caroço da última azeitona. Joia, joia mesmo. Então é isso, gente. Eu deixo para vocês o link para vocês adquirirem o livro. Também a Iluminuras tem um trabalho de distribuição em livrarias bem legal também. Então dá para buscar o livro A Máquina de Moer os Dias por várias vias aí. Do Wilson Alves Bezerra, a quem eu agradeço demais. Foi um ótimo papo aqui no canal. Adorei, Ricardo. É muito precioso ter uma conversa dessa com alguém que lê também, que fica instigado pelo que a gente escreve. É bonito isso acontecer. E vocês comprem esse livro, senão não vai aparecer o próximo. Isso aí. Beleza, gente. Obrigado a você que assistiu. E até Tchau, semana que tchau. vem aí com outro livro.